Ele sabe o que é isso, né? O Tite saiu do Atlético Mineiro escorraçado, ele saiu do Palmeiras muito mal. E no Corinthians, tem gente criando, na mídia, criando narrativa de que ele tinha o amor incondicional da torcida do Corinthians. Esse pessoal não lembra de 2013, né? 2013 ele era o empatite, tomou duras de torcida organizada, depois de derrota para o Goiás. Né? Teve uma série de situações assim. O time só empatava, ele foi para o ano sabático. Então a torcida que o festejou em 2012 também o xingou em 2013. Não como ontem, mas o cobrou. E cobrou muito. E olha que ele tinha títulos importantes, os mais importantes da história do clube. No Flamengo ele não tem o quê? Um campeonato carioca. Ele não tem história no Flamengo. É diferente, é bem diferente. O Tite não é o Carlinhos técnico, já falecido, ele não é o Cláudio Coutinho, ele não o Carpegiani, ele não é o Jorge Jesus, ele não é nem o Rogério Ceni, que ganhou um brasileiro. O Rogério Ceni ganhou um brasileiro, pô, pelo Flamengo, além do Carioca, que o Tite também ganhou. E mais uma Supercopa e a Taça Guanabara de Lambuja. O Tite não tem história no Flamengo. Mas ele sabe o que é ser xingado, o que é ser vaiado, ele já passou por isso muitas vezes. Mas ele vem de um fracasso duplo em Copas do Mundo. Ou seja, toda a torcida brasileira, ou todos aqueles que torcem pela seleção do Brasil, estão insatisfeitos com o Tite. Inclusive os torcedores do Flamengo, que torceram pelo Brasil nas duas Copas. Inclusive os torcedores do Flamengo que amam o Vinícius Júnior, que viram ele aproveitar muito mal o Vinícius antes e durante a Copa do Mundo. Então o Tite já chega ao Flamengo com desgaste. Sem contar um outro aspecto que eu acho muito engraçado, que é o aspecto político, né? Tem uns caras que acham que o Tite é de esquerda e tem raiva dele porque são de direita. Gente, o Tite não é nada, o Tite é um mureta na vida. É o que falou o André, o Tite compõe com todo mundo. Você acha que o Tite vai ter posicionamento político, gente? Pô, pelo amor de Deus, já falei sobre isso aqui, né? E como o André lembrou, o filho dele é o contrário disso na rede social. Tem nada disso. Então já tem uma antipatia pelos resultados na seleção, pelo imaginário de alguns ingênuos que acham que ele tem uma postura política que é diferente dessas pessoas. Ele não tem nada. E não faz um bom trabalho. Ele faz um trabalho, para mim o trabalho dele é razoável, continua sendo razoável. E por que eu digo razoável? Bem ou mal, ele não foi eliminado de nada, tem alguns bons jogos, e ganhou o único título que o Flamengo disputou até o final, ele ganhou. Então, eu não vou dizer que até agora ele é ruim. Se ele for eliminado de tudo, será ruim. Você pode ter uma nota, essa nota pode melhorar e pode piorar. Agora, se ele ganhar 2 títulos, o trabalho será bom, ou pode ser ótimo. O filme não acabou. Agora, nesse momento, continuo achando que ele é razoável. E ontem foi um horror. E um dos maiores problemas é essa falta de regularidade. Me impressiona esse domingo, o que o time produziu, e ontem. É uma diferença muito grande, gente, de comportamento, de segurança em campo. Contra o Vasco, o Flamengo pressionava, o Vasco não conseguia sair jogando, o Flamengo encurralou o Vasco rifava a bola, recuperava, iniciava outro ataque. Aí o velho problema, não aproveitou e tal, então não se traduziu no placar. Mas o time jogou bem. E primeiro tempo e segundo tempo consistente, dominante, como se espera de um elenco como o do Flamengo contra o adversário, que é tradicional, o bom rival, que é o Vasco da Gama, mas tem um time inferior. E o Peñarol é a mesma coisa. Time organizado, muita camisa, tradição, mas é um time tecnicamente inferior ao Flamengo. E o Peñarol estava muito mais organizado, tinha um plano de jogo muito mais claro, sabia muito bem o que fazer. Então, assim, ele tem uma grande responsabilidade, evidentemente, mas eu acho que ele está sentindo a pressão do combo. Desgaste que ele sofreu na seleção, por perder 2 Copas do Mundo, e agora, no Flamengo, ele não conseguiu conquistar essa confiança da torcida. E ontem deu um passo assim enorme, na direção de desgraça absoluta. Só agora até um milagre lá em Montevidéu para ele limpar essa barra. Sim, e até dentro dessa resposta do Mauro, André, você acredita que realmente a pressão chegou no Tite, né? Ele fala sobre os xingamentos, né? E eu sei que pressão pega um moleque de 17, um cara de 60, né? Como é o próprio Tite. Você acha realmente que ele está sucumbindo a essa pressão, de fato, de ser o comandante desse Flamengo, de toda a exigência que se tem, né? Até com o elenco que ele tem à disposição? Ele não vivia isso, assim, nessa intensidade, desde o Tolima, lá no Corinthians, no início de 2011. Ali ele ficou numa pressão, ali num limiar de ser demitido. E aí dá até para reconhecer os méritos da diretoria do Corinthians que não mandou embora. Qualquer diretoria mandaria embora ali. Pré-Libertadores, só tinha na época o Mazembe como nem o Mazembe, não, o Mazembe era mundial, perdão. Pré-Libertadores acho que foi o primeiro, né, a cair o Corinthians, assim, o dos grandes Foi e tal. o primeiro fiasco. E detalhe, o último jogo do Ronaldo Fenômeno como profissional. Isso. Da carreira dele.
Exatamente. Então, assim, ele não vive isso. Depois ele virou técnico consagrado no Corinthians, ganhou, e aí ele só trabalhou no Corinthians, depois foi para a seleção. Seleção é outra coisa. Tem a pressão e tal, mas é lá na Copa do Mundo, não é dia a dia e tal. Ele voltou, se recolheu, se escondeu e o tempo passou. E quando ele voltou a aparecer, lógico, deve ter tido uma cobrança ou outra, mas não é a mesma coisa. Já saiu da seleção, já é outro treinador, é outra coisa. Isso que ele está vivendo, e outra coisa, esse cenário que ele está vivendo é único em vários sentidos. Ele nunca teve um elenco tão bom, ele nunca teve uma estrutura tão boa, ele nunca teve salários em dia. Estou falando tudo junto. Ele já pode ter tido time com salário em dia, mas sem tanta qualidade no elenco, sem tanta estrutura. Então ele tem tudo a seu favor e toda a cobrança da torcida. E praticamente nenhum crédito, e pelo contrário, todas essas ressalvas aí que o Mauro citou. E aí junta com o calendário, que ele nunca enfrentou esse calendário de ano todo e tal, tudo que ele disputou e ele ganhou, ele estava disputando só aquilo. E ele até falou numa entrevista recente agora, no Flamengo eu aprendi que tem que disputar tudo. Ele antes tinha falado a mesma frase do Renato Gaúcho, quem tudo quer, nada tem. E agora ele falou, não, agora tem que disputar tudo e tal. Então ele também tá perdidão. Ele tá perdidão nesse cenário do Flamengo, e ele deve ver rede social, a assessoria deve falar para ele e tal, e ele está sentindo muita pressão, claramente sentindo muita pressão, e está botando os pés pelas mãos, tomando um monte de decisão errada, fazendo coisa que nunca foi dele fazer, essa coisa, sempre tomou decisão falando, o campo fala, e agora cheio de dedo, preocupação, tirar jogador, colocar jogador, De La Cruz é estrela, como é que eu não vou botar ele no jogo e tal, e tá só se perdendo, infelizmente. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.